E aí galera, graça e paz a todos, eu sou o Charles e esse é o primeiro Few Minutes do AJ e eu estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês que Deus tem colocado ao meu coração a respeito de sabedoria, mais especificamente a respeito da humildade da sabedoria. Quando você ouve a palavra sabedoria, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Talvez uma pessoa com uma idade avançada, que tenha uma vasta experiência, ou até mesmo uma pessoa mais jovem, mas que detenha de um grande conhecimento. Afinal de contas, como podemos caracterizar uma pessoa sábia? Interessante que quando nós olhamos para esse título, a humildade da sabedoria, parece até haver uma contradição, porque muitas vezes nós interpretamos a humildade e a sabedoria de formas equivocadas. Quando pensamos em uma pessoa humilde, por exemplo, muitas vezes nós tendemos a imaginar uma pessoa que não tenha muito conhecimento, uma pessoa simples. E quando pensamos em alguém sábio, pensamos em alguém que tem um vasto conhecimento. E dessa forma a gente acaba definindo a humildade e a sabedoria o oposto uma da outra. Confesso que por muitas e muitas vezes eu também cometi esse erro de confundir o conhecimento com a sabedoria. E apesar de ambas andarem em sintonia, elas não significam a mesma coisa. O conhecimento, podemos dizer que é um entendimento teórico a respeito de algo. Já a sabedoria vai além. A sabedoria nós podemos definir como a aplicação prática. Quando olhamos para a palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 3, dos versos 13 ao 18, a palavra vai nos dizer o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vós, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria, que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Bem, quando olhamos então para a palavra de Deus, conseguimos compreender que a humildade é fruto da sabedoria. Se a gente voltar novamente ali no verso 13, a palavra vai dizer o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem dos céus, nos torna pessoas verdadeiramente humildes. Entretanto, a humildade não é caracterizada pela falta de conhecimento. Não significa que para ser uma pessoa humilde eu não precise deter de conhecimento. Muito pelo contrário, o conhecimento ele é essencial. Porém, não é o conhecimento que predomina sobre a sabedoria, e sim a sabedoria que predomina sobre o conhecimento. Vou tentar ilustrar de uma forma prática. Vamos supor que você está dirigindo o seu veículo e de repente um atribulado, para não usar outra palavra, acaba furando a sua preferencial. O seu conhecimento a respeito dessa causa ou a sua razão naquele momento lhe dará todos os motivos para que você meta a mão na buzina e até insulte esse atribulado que acabou passando à sua frente, mas a sabedoria nesse mesmo fato fará com que você se abstenha dessa razão e não deixe com que você pressione a buzina e nem até mesmo insulte esse cidadão que acabou atravessando e furando a sua preferencial. Ou, por exemplo, quando você está debatendo com alguém, seja na sua faculdade, no seu trabalho, na sua roda de amigos, e você tente de todas as formas convencer essa pessoa a respeito da verdade, a respeito daquilo que a palavra de Deus diz, mas mesmo assim ela não aceita. Nesse momento, a sua sabedoria fará com que você se abstenha da sua razão e encerre ali esse assunto para que esse assunto não gere mais discussões desnecessárias. O que eu quero dizer é que a sabedoria ela sempre vai predominar sobre o conhecimento e fará com que muitas vezes você se abstenha da sua razão. Eu e a Ana, minha esposa, costumamos brincar em algumas situações usando a seguinte frase: você prefere ser feliz ou ter razão? Essa pergunta, em forma de brincadeira,
nos faz refletir que em certos momentos é muito melhor abrirmos mão de estarmos certos, ou seja, abrirmos mão da nossa razão, para que essa insistência em discordarmos a respeito de algo faça com que gere discussões desnecessárias. Isso é ser uma pessoa sábia. Estudando um pouco mais a palavra, no início do texto ali, do livro de Tiago, já no começo do versículo 13 do capítulo 3, ele inicia com a seguinte pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vós, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Tiago aqui exorta a respeito de algumas divisões que estavam acontecendo dentro da igreja justamente por questões ideológicas. E a ideia dessa pergunta é fazer com que eles refletissem que talvez seria muito mais sábio e humilde da parte deles se eles deixassem de lado os desacordos e se unissem, e assim também crescessem uns com os outros, ao invés de se dividirem por muitas vezes não entrarem em concordância. Interessante é que quando avançamos um pouco mais no texto, no verso 14, Tiago vai citar a seguinte frase: ambição egoísta, que nos dá justamente a ideia de algo que é bom para mim, algo que eu quero, algo que massageia o meu ego, e não algo que é bom para o coletivo. E isso, consequentemente, pode nos levar a um lugar de orgulho. Em Provérbios 3, do verso 33 ao 35, a palavra vai nos dizer: o Senhor lança sua maldição sobre o perverso e sua família, mas derrama bênçãos sobre a família do justo. Deus despreza e humilha os que zombam dele. Aos humildes, porém, ele dá o seu grande amor. Quem tem a sabedoria do Senhor receberá honra sobre honra, mas os que desprezam a sabedoria serão cobertos de vergonha. O que me chama a atenção aqui nesse texto é que a palavra reforça a ideia de que a humildade e a sabedoria elas andam juntas, e ainda aponta para promessas que os humildes em sabedoria receberão do nosso Deus. Agora, voltando para o livro de Tiago, no capítulo 4, verso 6, vai dizer: mas ele concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui reforça ainda mais a ideia de que o soberbo, o orgulhoso, por assim dizer, é desprezado por Deus. Já o humilde recebe a sua graça. Se avançarmos um pouquinho mais no livro de Tiago, no capítulo 4, vemos novamente ele iniciando com uma pergunta, ou melhor, com duas que se complementam. E as perguntas são: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Esses questionamentos nos dão a ideia de que Tiago estava querendo mostrar a esses grupos divididos que, agindo da forma que eles estavam agindo, eles estavam dando liberdade à sua carnalidade, ao seu orgulho, às suas paixões interiores, e assim eles estavam saciando um desejo da sua natureza caída. Mas a palavra diz que se andarmos em humildade da sabedoria, vamos desfrutar daquilo que diz no verso 18 do capítulo 13 de Tiago: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Não poderia deixar de citar o nosso maior exemplo de humildade em sabedoria, que é o nosso Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele detenha de todo o conhecimento. Ele carregava o entendimento de todas as coisas, mas nos mostra que em muitos momentos a sabedoria sempre vai prevalecer através da humildade acima de todo o conhecimento. Pergunto a você: será que estamos sendo sábios em verdadeira humildade? No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, enfim, em todos os nossos ambientes de convívio? Pois nós precisamos colocar a sabedoria em prática, uma vez que isso vai glorificar e apontar o nosso Pai. Te convido nesse momento a fazer uma reflexão a respeito de todo o conhecimento que você tem adquirido. Quando nós lemos um livro ou estudamos sobre um determinado assunto, será que nós temos feito isso com a motivação correta em nossos corações? No livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen G. White, no capítulo 22, cita a seguinte frase: se a grandeza intelectual
a parte de qualquer consideração mais elevada é digna de honra, então Satanás merece a nossa homenagem, que suas faculdades intelectuais nenhum homem já se igualou. É uma frase muito forte, mas que nos faz refletir que o conhecimento, sem a sabedoria que é detentora da humildade, não adianta nada. E para encerrar, eu gostaria de deixar um versículo que fala muito com a nossa geração, para que possamos juntos refletir e praticar em sabedoria. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5:5. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro Few Minutes do AJ, com o tema A Humildade da Sabedoria. E se essa palavra falou com você, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas também possam ser edificadas. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.